Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Uns João o Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. E vós, quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você assistirá agora uma mensagem que vai abençoar a sua vida, com o pastor Alexandre Augusto. Abra seu coração agora e receba a palavra de Deus. Está de pé, amém, igreja? Então vamos lá. O pastor Alexandre hoje vai estar ministrando. E eu queria que você desse um aplauso bem forte ao Senhor pela vida dele. Boa noite, povo de Deus, paz seja convosco. Só quem está feliz diga amém. Irmãos, estar na igreja é motivo de muita felicidade, né, Alê? É muito gostoso poder ver você de novo, matar a saudade, porque a casa do Senhor, a Bíblia diz que aqui é o lugar onde Deus ministra a bênção. Viu, irmão? Você não vai encontrar em outros lugares coisas que você só encontra aqui, na casa de Deus. Amém? E hoje, quando eu sentei ali, quando o pastor começou a falar aqui, eu me assustei. De todo o coração, irmão, eu me assustei. Porque ele disse assim: eu vou pedir para Deus dar uma conferência igual a comida que ele deu para Elias. E é sobre essa comida que eu quero pregar hoje. Amém? Então eu me arrepiei ali sentado. Falei, meu Deus, será que ele já vai falar tudo que o senhor tem para falar antes então? Mas eu quero que você se coloque de pé e abra a sua Bíblia comigo em 1 Reis. Enquanto você procura, eu quero lembrar você que domingo agora é uma data muito especial. Por quê, pastor? Porque é o terceiro domingo do mês. O que tem no terceiro domingo do mês? Culto de missões. Irmãos, é tão gostoso você se sentir um missionário, né? É tão gostoso ver você, quando a gente está aqui, ver você trazendo alimento, colocando ali, irmãos. É tão maravilhoso ver a igreja participando da visão da igreja. É tão gostoso ver você chegando, aqueles irmãos trazendo a sacolinha com alimento, e você nem imagina. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje também. Porque essa campanha de 3 dias, que começa hoje, de 3 quarta-feiras que começa hoje, vai falar de fortalecimento no corpo, na alma e no espírito. Quando você pratica missões, você só não fortalece o seu irmão, como você se fortalece também. Então domingo que vem serão 3 cultos, um às 9 da manhã, umas 18 horas e umas 19h30, amém? Então você pode vir, por favor, já separe lá a sua primícia, né? É um culto onde toda a oferta que entra nesse dia é direcionada para a Secretaria de Missões, não fica nada na igreja. Olha só o compromisso da igreja, com o projeto da igreja quadrangular, em cumprir com o sustento dos missionários, tá bom? Então você venha, participe, irmãos. 3 cultos, 3 oportunidades para você agir como missionário, amém? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Em nome do Senhor Jesus, eu te abençoo. Glória a Deus. Quem achou o livro de 1 Reis, abra comigo no capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. O texto é conhecido. E hoje, como nós estamos no fortalecimento espiritual, físico e emocional, eu quero falar para você sobre o fortalecimento da área física. Amém, irmãos? Por quê? Porque o contexto vai nos mostrar isso. E eu quero que você preste bem atenção nessa leitura, porque o entendimento que Deus vai nos dar aqui vai fazer toda a diferença para o fortalecimento do seu corpo. Quarta-feira que vem, nas outras 2 quartas-feiras, nós também ouviremos sobre o fortalecimento da área espiritual e da área emocional, que é a alma, né? Do espírito e da alma. Então, por isso, irmão, não falte. Venha, porque o homem é tricótomo. Tricotomia humana fala que o homem
Depois eu quero ler um versículo com você para você entender isso. Mas vamos ler aqui o texto da mensagem. 1 Reis, capítulo 19, a partir do verso 1, diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: Assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. E vendo ele, se levantou e, para escapar com vida, se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, a caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo tocou-lhe e disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou-se a deitar. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou e disse: Levanta-te, come, porque muito comprido, muito longo será o teu caminho. Versículo 8. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Amém, irmãos? Coloca a sua mão direita assim sobre o seu coração, fecha os teus olhos, peça para Deus falar com você. Amado Senhor eterno e soberano, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, fala conosco esta noite, não aquilo que nós precisamos, não aquilo que nós queremos, mas sim aquilo que nós precisamos, porque a tua palavra é o nosso sustento, e por isso que estamos aqui nesta noite, para ouvir a sua voz. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos, amém. Se assenta dando graças a Deus. A Bíblia fala em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Paulo está escrevendo à igreja de Tessalônica, ele diz assim: que te vá bem no corpo, na alma e no espírito. Então Paulo está nos mostrando que o homem é formado em 3 partes, independente da ordem, mas é corpo, alma e espírito, ou espírito, alma e corpo, ou alma, espírito e corpo, não importa, importa o que o homem é tricótomo. E se nós estivermos fracos em qualquer dessa área, em qualquer uma dessas áreas, com certeza, irmãos, nós não chegaremos até o fim, porque a palavra do anjo para Elias é a mesma de Deus para nós: muito comprida é a nossa caminhada. Eu profetizo na sua vida que você ainda vai viver muito. Eu profetizo na sua vida que você ainda vai desfrutar muito de bênçãos. Eu profetizo que você ainda vai desfrutar de muitas bênçãos nos seus filhos, dos seus netos, do seu casamento, da sua família, da sua empresa. Eu profetizo em nome de Jesus que muito longa é a sua caminhada. Essa é a palavra do anjo. Mas o que acontece é que no decorrer da caminhada, nós vamos ficando fracos em alguma área e acabamos por desistir. E a pior coisa na vida de um cristão é quando ele desiste de alguma coisa, porque essa é a vontade do diabo. Irmãos, a importância do fortalecimento nessas áreas é tão grande, que você vai encontrar essa preocupação de Deus de Gênesis a Apocalipse. Você já viu alguém fraco? Você já viu o que o diabo quer fazer ou tem feito lá fora? As pessoas estão desistindo de viver.
Irmão, isso não é nada mais, nada menos do que um pensamento diabólico, quando a pessoa pensa em desistir da própria vida. Isso nada mais é do que egoísmo, egocentrismo, porque ela está preocupada com a dor dela, e não se preocupa com a dor da mãe, do pai, do filho, e pensa pensamentos malignos, porque está fraca, precisa de fortalecimento. Nessa noite, irmãos, Deus começa, assim como disse o pastor, Deus começa a vacinar o seu corpo físico, para que te vá bem em tudo quanto você colocar as suas mãos. Há muito tempo atrás, eu estava numa clínica, fui fazer uns exames, faz tempo, bem tempo, eu não sei o que foi, eu sei a clínica é aquela clínica sul-mineira, é raio-x, ultrassom, eu não me lembro, mas eu lembro que uma senhora estava na minha frente, e ela tossia, e aquela tosse pesada. Se fosse hoje, já todo mundo saía correndo, né? Porque espirrou perto do... Mas não, era aquela época, e ela tossia, e ela ficou de pé, estava sendo atendida, eu estava sentado atrás dela, e alguém perguntou para ela, o problema da senhora, a senhora vai fazer o quê? Ela falou assim, é um raio-x do pulmão, eu estou com câncer. Eu vi ela falando que estava com câncer no pulmão, eu falei, meu Deus, que tristeza. E ela disse assim, eu fumei, ela falou, eu fumei por muitos anos, mas graças a Deus, faz 1 ano que eu parei. Irmãos, nós praticamos o errado a vida toda. Nós destruímos o templo do Espírito Santo. Se você estiver anotando aí, você guarde 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Paulo escrevendo à igreja de Corinto, ele diz assim, não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo de Deus, e que dele habita em vós, e que Deus habita em vós? Aquele que destrói o templo de Deus, Deus o destruirá. Não que Deus vai te matar, mas quando você destrói o seu corpo, o templo do Espírito Santo, você está buscando a morte. Ela fumou a vida inteira, e quando apareceu a enfermidade grave, eu não sei o que aconteceu com ela, aí ela parou de fumar. Irmãos, nós não podemos esperar que a situação piore, nós precisamos alimentar o nosso corpo. E quando eu leio esse versículo aqui, o pão e a água que o anjo trouxe para Elias não é nada espiritual, é físico. Porque a Bíblia diz que 2 vezes Elias se levantou e comeu. Irmão, ele olhou, você leu comigo aqui, ele olhou, acordou e viu. Não era nada espiritual, não tem nada de... Às vezes nós espiritualizamos muitas coisas que não devem ser espiritualizadas. A Bíblia tem tudo para que nós possamos sustentar a nossa vida. Mas o pão era palpável, a água era palpável, tudo isso Elias podia ter nas suas mãos. Mas vamos voltar aqui para a gente entender como tudo aconteceu para que Elias fosse fortalecido. O que levou Elias, o profeta de Deus, um dos profetas mais místicos, um dos profetas mais venerados na cultura judaica, Elias. Elias aparece na Bíblia e desaparece de forma surpreendente. Mas quando ele aparece no capítulo 17, ele encara Acabe dentro do templo de Baal. Segundo a cultura, segundo o Talmud, Elias teria entrado dentro do templo de Baal, e Acabe estava sentado ali num dia de cultuarem a Baal, e Elias aponta o dedo para a cara dele e fala assim, não vai chover senão segundo a minha palavra. Olha a fé do profeta, irmão. Irmão, Deus coloca a credibilidade na sua palavra. Você não vai perecer, segundo a palavra que sai desse altar. Deus vai colocar você em situação de vitória, e você vai poder olhar para trás e falar, eu venci, porque a palavra de vitória está sobre a minha vida. Veja que no capítulo 17, Elias aparece, depois ele some e vai se esconder, e você conhece, ele vai para Ribeiro de Querite, depois para a casa da viúva de Sarepta. Mas antes, olha o que acontece aqui. Quando Elias mata, que ele volta e faz descer fogo do céu, né? Interessante que a oração de Elias para descer fogo do céu, essa oração dura 25 segundos. Eu fiz a oração de Elias e cronometrei assim, irmão. Dura 25 segundos a oração de Elias e desceu fogo do céu. Só que para descer chuva foi muito tempo, foi 7 vezes orando. Irmãos, e aos nossos olhos é muito mais fácil descer chuva do céu que descer fogo. Mas é aí que está, irmãos.
Deus sempre vai nos surpreender. Quando você achar que a vitória vem por um caminho, Deus manda por outro. Todo mundo esperava Jesus entrar pela frente, aí ele entra pela porta das ovelhas. A porta das ovelhas vai dar bem no tanque de Betesda, porque ali se lavava as ovelhas para ser sacrificada no templo. Então Jesus entra pela porta das ovelhas, que é uma porta dos animais, uma porta pequena, porque a salvação para aquele paralítico veio da onde menos esperava. Irmão, a salvação para a sua vida, para o problema que você está enfrentando, para o fortalecimento do seu corpo, da sua alma e do seu espírito, vem do altar da palavra de Deus. Elias mata os profetas. Depois que desce o fogo do céu, ele mata 450 homens. Ele mata, está registrado na Bíblia. Você já imaginou a autoridade que estava investida sobre ele? A coragem que estava sobre a vida de Elias? Imagina a coragem que estava embutida nesse homem, pelo poder do Espírito. E depois que ele mata, acontece tudo, ele manda Acabe, vai que vai chover e tal. E agora Acabe chega no palácio e fala para a mulher dele: vem cá, Jezabel, deixa eu contar para você o que aconteceu. E ele conta para Jezabel tudo o que Elias fez, como Elias matou os 450 profetas dela. Sabe o que acontece, irmão? Jezabel manda um recado. Olha o que a Bíblia diz: e Jezabel mandou um mensageiro. No hebraico aqui a palavra é malar. Malar é a mesma palavra para a definição de anjo. Lá no versículo 7, a Bíblia vai dizer: e o anjo do Senhor, e o malá de Elohim. É a mesma coisa, mensageiro, irmãos. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? É que sempre o diabo vai enviar um mensageiro para dizer para você uma notícia ruim. Sempre vai haver um mensageiro para trazer para você uma notícia para tentar te desanimar. Olha só, Abraão está na casa dele lá em Mamre. Havia se separado do seu sobrinho Ló, e veio o mensageiro e diz assim: Abraão, o seu sobrinho foi capturado, os reis vieram. Sempre vai haver um mensageiro. A Bíblia diz que quando Jó está na casa dele e cai fogo e mata o rebanho dele, a Bíblia diz assim: e um que escapou diz para Jó: Jó, só eu escapei para te trazer essa notícia. Sempre vai haver alguém para trazer a má notícia para a sua vida. Mas em nome de Yeshua, do nosso Mashiach, do nosso Senhor e Salvador, em nome daquele que está aqui nessa noite, toda a palavra contrária, toda a palavra negativa que veio para desanimar você nessa noite, que veio para dizer para você que você não vai vencer, que veio para dizer para você que a sua família, que o seu futuro está fadado, em nome de Jesus nós anulamos aqui nessa noite, porque há poder na palavra, em nome de Jesus, irmão. Acredite nisso. Há um mensageiro de Deus para a sua vida. O versículo 3 fala que Elias, vendo ele, se levantou e, para escapar com vida, se foi. Muitas vezes a gente pensa que Elias estava com medo. Você acha que um homem que matou 450 na espada vai ter medo de uma mulher? Não tem lógica, irmãos. A fé, ela alcança o sobrenatural, mas nós não podemos ter uma fé burra. Nós temos que ter uma fé inteligente. O que é uma fé inteligente? Uma fé alicerçada. Você não pode ter fé por ter, não existe isso. A fé, ela tem que ser alicerçada na palavra. Isso é fé inteligente. Elias não teve medo dessa mulher. Eu não acredito dessa forma. Um homem que estava investido da autoridade de Deus. E eu fico pensando, o que fez Elias fugir? O profeta é aquele que fala por inspiração de Deus, aquele que fala como boca de Deus. Quando Deus não dá direção para Elias, Elias tem que ser prudente. Deus não disse para Elias foge, e Deus não disse para Elias fica. Então Elias falou assim: peraí, se essa mulher quer me matar, ela não vai vir sozinha, ela vai vir com o seu exército, ela vai vir com homens armados, homens sedentos de morte, homens com sangue na boca, com gosto de sangue. Então, quer saber de uma coisa? Eu vou tomar um direcionamento, porque Deus não está escrito aqui que Deus deu esse direcionamento para ele, mas o homem de Deus sabe tomar a decisão certa na hora certa. A mulher de Deus sabe tomar a decisão certa na hora certa. Elias se levantou. Para onde que ele foi?
para Beersheba. Olha só o direcionamento de Deus. Por que ele foi para Beersheba? Porque Beersheba em hebraico é o poço do juramento, ou o poço das 7 ovelhas. É onde Abraão fez uma aliança com um homem chamado Abimeleque, se não me falha a memória. Abraão fez uma aliança com ele, pegou 7 ovelhas, havia ali um poço, e Abraão pegou 7 ovelhas e fez um juramento: olha, esse será a nossa aliança, ok? Abimeleque falou, ok. Foi para lá que Elias fugiu. Irmãos, quando você tiver que sair, quando Deus não te der o direcionamento, vai para um lugar onde existe a aliança de Deus. Quando você estiver em dúvida, quando você estiver titubeando, porque Deus não lhe deu o direcionamento naquela hora, então corre para a igreja, irmão, porque aqui é a aliança de Deus, aqui é o poço das 7 ovelhas, aqui é o poço onde Deus tem compromisso, aqui é o poço onde Deus quer salvar a sua vida. Então esconde aqui conosco, porque aqui Deus vai alimentar a sua vida. Veja, irmãos, que Elias estava em Carmelo. No Monte Carmelo, era onde Elias morava, era onde Elias estava, era onde Elias matou os profetas de Baal. Então agora Elias vai para Beersheba. É um deserto, é um lugar árido. Quando a gente fala deserto em Israel, não pensa que é um monte de areia não, irmãos. Se você tiver a oportunidade de acessar a internet, procura lá, você vai ver como é o deserto. O deserto de Israel é um lugar seco e árido e com muitas pedras. Não é areia igual o Saara. Veja bem, a palavra deserto em hebraico é midavar, que quer dizer lugar do encontro com a palavra. Eu fico abismado de ver Deus revelando para Elias entendendo o posicionamento dele diante de Deus. Ele vai para um lugar onde tem aliança, mas vai para um lugar onde tem a palavra de Deus. É por isso que eu falo para você que aqui, irmão, é aqui onde você, quando o seu casamento, quando a sua empresa, quando a sua vida, quando os seus filhos, quando você estiver desanimado, irmão, é aqui que você tem que se esconder, é aqui que você tem que vir procurar, é aqui que Deus vai fortalecer a sua vida. Elias, que exemplo maravilhoso. Ele foi para o deserto de Beersheba. Do Carmelo até Beersheba geograficamente, irmão, deixa eu explicar uma coisa para você. Para você compreender a Bíblia, você tem que ler a Bíblia em 4 dimensões. É fácil. Você tem que entender a Bíblia, que ela foi escrita em 4 dimensões. Então, para você entender a Bíblia, você tem que interpretar ela em 4 dimensões. Quais, pastor? Primeiro, linguística. Você precisa entender que a Bíblia foi escrita em hebraico. E o hebraico é uma língua viva. É uma língua que constrói. Você tem que entender que a Bíblia foi escrita dentro de uma cultura. Segunda dimensão, ela foi escrita dentro de uma cultura. Quando a Bíblia cita algumas coisas aqui, você tem que entender a cultura. Geografia, ou linguística, a língua, a cultura, a geografia. Você precisa entender quando a Bíblia diz Horebe, quando a Bíblia diz Sinai, que lugar é esse, que lugar é aquele. Você precisa entender isso. E em 4º lugar, você precisa entender que a Bíblia foi escrita dentro de uma história. Você tem que entender a Bíblia no âmbito linguístico, cultural, histórico e geográfico. Aí você vai entender a Bíblia, irmão. Aí quando você lê um versículo como esse aqui, quando você lê um contexto como esse aqui, as coisas vão clarear na sua vida. Do Carmelo até Beersheba são 100 quilômetros. Você já parou para imaginar isso? Quantos quilômetros você anda por dia? Elias teve que andar 100 quilômetros. E a Bíblia diz que ele chegou em Beersheba, deixou o seu moço, o seu ajudante. Todo profeta tinha. Eliseu tinha Geazi. Jeremias tinha Baruque. Todo profeta tinha um assistente. Elias também tinha. E Elias deixa em Beersheba o seu assistente e anda a caminhada de um dia. Quanto é a caminhada de um dia, pastor? 8 quilômetros. Por quê? Porque não se caminha dentro da cultura bíblica, não se caminha do meio-dia até às 4, 5 da tarde. Não se caminha no período mais quente do sol, não se caminha. Então era hábito, era costume eles caminharem de manhã, descansarem durante o período maior do sol e caminharem à tarde. E de noite
repousar. Por quê? Porque no deserto de Israel, durante o dia, a temperatura pode chegar a quase 50 graus centígrados. Irmão, você não sabe o que é isso. Frita um ovo na sua mão. E durante a noite, quando o sol se põe, a temperatura pode cair a 0 graus. Isso te mata de hipotermia. Então não se caminha no calor intenso e nem no frio intenso. Irmão, Deus está dando direcionamento para algumas pessoas aqui. Não tome decisões quando as coisas estiverem ruins. Não faça aquilo que você não deve fazer quando o sol estiver quente sobre a sua cabeça, ou quando o frio estiver pesado sobre os seus lombos. Deus está falando conosco aqui, porque existe tempo para nós tomarmos as nossas atitudes, e não é num tempo de luta, não é num tempo de desavença, não é num tempo de escassez que nós vamos tomar decisão. Elias andou 100 quilômetros. Olha só o interessante. E ele foi e chegou-se, caminhou ao deserto a caminho de um dia, e se assentou debaixo de um zimbro. Zimbro é uma árvore daquela região. E pediu em seu ânimo a morte. E ele disse: já basta, Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Irmãos, o que eu imagino aqui? Elias estava em depressão. Não. Quem tem Deus não entra em depressão, irmão. Se você tiver Deus no seu coração, pode vir a luta que vier, você não vai entrar em depressão, não. Você pode ter momentos de tristeza, você vai chorar, você vai se debruçar, você vai jogar a cara, mas em depressão, eu não acredito que Elias estivesse em depressão, não. Eu acredito que Elias estava fadigado. Eu acredito que Elias fugindo, ele talvez não tivesse tempo de levar apetrechos, não tivesse tempo de levar alimentação, não tivesse tempo de se prover de alguma coisa. E eu acredito que Elias estava num momento de muita, mas muita fome. Você já sentiu fome, irmão? Eu já. Eu já falei isso aqui, tem uma coisa, quando eu chegava da igreja de noite, minha mãe falava: come café com farinha. Irmão, eu dormia com fome, o estômago roncava, parecia que dava nó dentro da barriga assim, mas eu não comia aquele trem, que eu detesto café com farinha. Você sentiu fome, irmão? A fome que nós sentimos aqui ainda é uma fome pequena, diante de países que passam fome. Olha, na cultura bíblica, se fazia uma refeição forte no dia. Era uma refeição. As outras refeições eram um lanchinho. Imagine você que, dentro da cultura bíblica, se você entender isso, você vai ver que muitos textos se clareiam na sua frente. Então Elias agora foge, ele está tentando garantir a sua vida, ele está tomando um direcionamento. Deus não falou nada, então eu vou para Berseba, lugar de aliança, eu vou para o deserto, lugar de onde a palavra, de ouvir a palavra. Elias chega num lugar cansado, fadigado. Por que eu digo isso, irmão? Porque o anjo deu para ele, não foi uma palavra, o anjo deu para ele pão e água. Quando você estiver cansado, ouça o que Deus está dizendo, ouça o alimento que Deus quer te entregar, porque aquilo que você comer é aquilo que você vai se tornar. Preste atenção nisso. Aquilo que você come é aquilo que você se torna. Elias chegou ali cansado. Irmão, sabe por que ele estava cansado? Porque quando a pessoa está com muita fome, ele tem sono, porque o corpo está fraco. O físico de Elias estava fraco. Eu não acredito que a alma de Elias estivesse fraca. Eu não acredito que o espírito de Elias estivesse fraco, porque ele vem de uma jornada de vitória espiritual. Mas o corpo de Elias estava fraco. A cultura judaica diz que Elias era um homem zarrão, de 1,80 m aproximadamente. Os cabelos de Elias eram longos até a cintura. A voz de Elias era como trovão. Eu fico imaginando Elias aqui hoje pregando a mensagem para nós, irmão. Ninguém ficava sentado, porque a voz daquele homem ia chacoalhar você do banco. O profeta de Deus não entra em depressão, a mulher de Deus não entra em depressão, porque o homem e a mulher de Deus têm alimento na sua vida, e o alimento que Deus dá te sustenta, não por um dia, nem por dois, mas por quanto você precisar. Olha aqui, ele deitou debaixo de um zimbro e dormiu. Cansaço. Quantas vezes, irmão, nós ouvimos uma palavra do diabo e isso traz para nós um cansaço.
Quantas vezes o diabo envia os seus mensageiros, né? Envia os seus anjos, porque o diabo também tem anjo, o diabo é anjo, mas anjo caído. Por isso, quando você vê alguém que você estiver numa situação, você não diz para ele assim: nossa, irmão, você caiu do céu. Quem caiu do céu foi Satanás, irmão. Então não diga para ninguém: você caiu do céu. Quando você vê alguém que chegar na hora que você precisa, você diz para ele: você foi enviado do céu, porque Deus envia os seus anjos, como está enviando aqui nessa noite através dessa palavra, para abençoar a sua vida. Aleluia! Elias deitou e dormiu porque ele estava fraco. O seu corpo, irmão, até um homem de 1,80 m, 1,90 m, tem fome. Até você, irmão. Até você, minha irmã. Tem hora que a gente sente fome. Elias então deitou e dormiu. Olha só. Um anjo do Senhor chega para Elias e: ei, Elias, acorda. A Bíblia diz que quando Elias se voltou, na sua cabeceira, ele viu um pão assado sobre as brasas e uma botija de água. Vamos entender isso aqui? O pão que Elias viu, irmão, não foi o pão, todo mundo pensou no pãozinho francês desse tamanho. Deus nunca vai dar algo para você que vai deixar você precisando demais. Quando Deus suprir a sua vida, Ele vai suprir de forma completa. Então esse Deus aqui, o Deus que nós servimos, não deu um pãozinho francês para Elias e uma botija de água. Quando a Bíblia diz que ele viu um pão, a Bíblia está dizendo um pão é a quantidade de alimento para uma família. Um pão é a quantidade de alimento, vamos fazer um pão, é para a família inteira comer. Então o que Elias viu aqui, irmão, foi um senhor pão. O que eu estou vendo aqui nessa noite são anjos do céu, falo pela fé, descendo na asas do Espírito, da unção da palavra, anjos descendo com bandeja de pão para a sua vida, pão que vai fortalecer o seu físico, pão que vai fortalecer o seu interior, pão que vai sustentar a sua vida. O anjo, acorda Elias, e diz a Bíblia, e olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de azeite. Primeira coisa, e comeu e bebeu. Olha para você ver que não era um pãozinho francês. Elias comeu e bebeu. Quando você está com muita fome, vamos trazer um pouquinho para dentro da nossa vivência. Quando você está com muita fome, você senta e come aquele pratão, né? X pedreiro, você come aquele pratão gostoso, aí você senta no sofá e fala assim: nossa, bateu na fraqueza. Não é assim que a gente fala? Deu na fraqueza. Porque o corpo, quando você está faminto e você come, todo o sangue, ou grande parte do sangue do seu corpo, vai para o seu estômago para trabalhar a digestão. Então por isso, irmão, falta sangue, aí dá aquele sono depois do almoço, porque o sangue foi para o estômago para fazer a digestão, aí vem aquele soninho. Elias comeu, ele estava com fome, o sangue dele foi para o estômago, como eu, como você. A Bíblia diz que Elias era homem sujeito a todas as provas, sujeito a todas as coisas. Então Elias sentiu sono, ele dormiu porque deu na fraqueza dele, então ele comeu, o anjo esperou mais um pouquinho, e olha o que diz o versículo 7. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, tocou-lhe e disse: levanta-te, come. Irmão, Deus vai trazer abundância sobre a nossa vida. Deus vai trazer um tempo de abundância sobre a sua família. Deus vai trazer um tempo de abundância na sua empresa. Deus vai trazer um tempo de abundância lá na rua da sua casa. Deus vai trazer um tempo de abundância lá no seu trabalho. Eu não sei onde você está, o que você está vivendo hoje, mas eu sei que o Deus que estava com Elias está aqui nessa noite para trazer uma abundância na nossa vida. Uma abundância que vai nos deixar cheios. Cheios. O anjo chamou Elias e disse: levanta-te, come. Deus nunca vai pedir para você algo que você não tem condição de fazer. Deus sempre vai pedir a você para fazer aquilo que você tem competência. Levanta-te, Elias, come, porque muito
muito longo é o teu caminho. Olha o versículo 8. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu. De novo, irmãos. 2 vezes, Elias levanta e come. Então não era pouco pão, não. O que Deus vai dar para nós é coisa boa. Deus vai dar em abundância. Eu creio nisso. E Elias, irmão, o pão era físico. Elias pegou no pão, Elias comeu o pão, Elias mastigou o pão, Elias bebeu a água. Eu não estou falando de algo espiritual somente aqui, não. Eu estou falando de fortalecimento físico. Sabe o que está acontecendo, irmãos? Muitas vezes, pastor, ora por mim, porque eu estou com um problema aqui, eu estou com um problema ali. Mas o que você tem feito do templo que Deus tem te dado nas suas mãos? O que você tem comido, a comida que você tem ingerido? Ah, meu irmão, quantos de nós comemos besteiras e envenenamos o nosso corpo, e depois quando vem a enfermidade, a gente corre para Deus? Eu creio que Deus pode te curar sim, mas é melhor você começar a cuidar desse templo que Deus colocou nas suas mãos. A onda agora, qual que é? Tratamento precoce. Por que a gente já não fez esse tratamento precoce há mais tempo, né? Eu vi um médico dando uma entrevista, ele diz assim: a quem o vírus derruba? E ele responde: aqueles que têm a imunidade baixa. Então, se você estiver com a imunidade corporal alta, o vírus entra no seu corpo e morre. Então ele diz assim: beba água, pratique exercício físico, coma boa alimentação. Irmão, precisa falar isso? Será que agora nós precisamos ouvir isso? O que nós temos feito com o tempo que Deus tem dado para nós? Irmãos, sem o direcionamento de Deus, a gente vai comer, envenenar mesmo. Olha, a Bíblia diz que Eliseu, certo dia, fizeram uma comida lá, e alguém gritou: tem veneno na panela. Aí Eliseu chegou e resolveu o problema, tirou o veneno da panela. Irmãos, tem gente que está se envenenando. Todo dia Elias precisava de um alimento que fortalecesse o corpo dele. O anjo sabia que ele tinha uma longa caminhada. Agora preste atenção o que o anjo diz para ele aqui no versículo 8. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu 2ª vez. E diz a Bíblia aqui: e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites. Como eu disse para você, irmãos, numa questão cultural, é provável que Elias não andou, né? Eu acredito, a minha fé, eu acredito que Elias não andou 40 dias e 40 noites. Não, eu acredito que Elias teve força para suportar os 320 quilômetros, porque ele estava em Berseba e foi para Horebe. Esse Horebe aqui não é o Horebe da península do Sinai. Lembra? Lá o Monte Sinai fica na península do Egito, na península do Sinai, que fica no Egito. Não é, por quê? Porque quando Moisés foge do Egito, ele vai para Midian. Midian fica na Arábia. Então quando Moisés foge do Egito, ele não, no Horebe que Moisés subiu para ver a sarça pegando fogo, não era esse da península do Sinai, mas o Horebe que estava na Arábia. Você está me entendendo, irmão? Quando Elias sai de Berseba, ele vai até Horebe, 320 quilômetros. Elias caminhava, descansava, dormia, acordava, caminhava, descansava, dormia, acordava, caminhava. Elias não se preocupou mais com nada. Elias não precisou se preocupar com água. Elias não precisou se preocupar com pão. Elias não precisou se preocupar com nada, porque ele caminhava, descansava e voltava a caminhar, caminhava, descansava, dormia, voltava a caminhar. Irmão, Deus vai sustentar a sua vida quando você entender que você precisa aprender a cuidar do templo do Espírito Santo, que é você. Não adianta, irmãos, você chegar aqui, receber uma unção, receber uma oração e óleo sobre a sua cabeça. Se você sair daqui, parar ali e comer um X gorduroso. Irmãos, nós temos que aprender a cuidar do nosso corpo. Você já viu o andante, o andarilho? Ele não gosta de tomar banho porque ele já não se ama mais. Por que ele está na rua e anda cheirando mal, parecendo um corpo em putrefação? Porque ele já não tem ânimo de vida.
Irmãos, cuida do tempo que Deus colocou nas suas mãos. Agora, para encerrar, preste atenção nisso. Abra sua Bíblia comigo em Deuteronômio, capítulo 23. Pastor, o que simboliza esse pão e esse vinho? Deuteronômio capítulo 23. Abra aí para a gente ver. E a gente vai entender isso aqui. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 23, a partir do versículo 3. Olha o que Deus está dizendo a Moisés. Nenhum amonita ou moabita. Olha para mim. Quem eram os amonitas e os moabitas? Quando Ló era rico. Não confunda Ló com Jó. Eu estou falando de Ló, o sobrinho de Abraão. Quando Ló, rico, pensa no homem rico, entra em Sodoma e Gomorra, ele sai de lá com a roupa do corpo e 2 filhas. Até a mulher dele morre lá. Lembra da mulher que vira estátua de sal? É a mulher de Ló. Quando você não está na direção de Deus, irmãos, você perde tudo que Deus colocou na sua mão. Quando Ló sai de lá, as filhas deles, elas acharam que todo mundo tinha morrido. Então elas pegam, falam uma para outra assim, vão dar bebida para o pai, e o pai fica bêbado, a gente entra, deita com ele e se engravida do pai, porque não tem homem mais. E a primeira fez isso, a segunda também, e os filhos delas se chamaram, foram o pai dos amonitas e dos moabitas, o primeiro incesto. Você está me entendendo, irmão? Olha só o que Deus está dizendo: nenhum moabita, nenhum amonita, filhos de incesto, filhos do pecado, nenhum moabita, nenhum amonita entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor eternamente. Olha o versículo 4: porquanto não saíram com pão e água a receber-vos no caminho, quando saíeis do Egito, porquanto alugaram contra ti a Balaão, filho de Peor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Veja bem, Deus está dizendo para Moisés, nenhum moabita, nenhum amonita vai fazer parte da minha congregação, viu? Do meu povo. Não, eu não quero esse povo não, porque eles não saíram. Quando o povo de Israel, o povo de Deus sai do Egito, Deus fala para ele: não passa pelas terras dos amonitas, dos moabitas, porque eu não te dei aquelas terras. Desvia de lá. E quando eles iam entrando, eles iam destruindo os povos, Jericó, ele diz, mas os moabitas, os amonitas não. Até isso Deus não quer para o povo dele, irmão. Tudo que é maldição, Deus não quer para a sua vida, viu? Então não toca naquilo que é maldito. Não deseja aquilo que é maldito. Não deseja aquilo que é maldito, para não vir maldição na sua vida. Porque eles não saíram ao encontro do povo de Deus com pão e água. O que é pão e água? No contexto bíblico, bênção. Eles não saíram para abençoar a Israel. Irmãos, quando você, olha o que Deus diz em Deuteronômio capítulo 28, abençoarei os que te abençoarem. Nessa noite você é bendito do Senhor aqui nessa casa. Nessa noite, Deus te trouxe aqui para fortalecer o seu corpo físico, a sua carne, o seu sangue, aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Não importa como você chegou aqui até hoje, mas o que importa é como você vai sair daqui para frente. Amém, irmão? O que importa é que a palavra tem peso na sua vida. Você tem que aprender a cuidar daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Elias come e bebe. Ele comeu e bebeu, deitou e dormiu porque estava fraco, mas depois levantou, comeu de novo, e com a força daquela comida, ele conseguiu viver, caminhar 320 quilômetros. Irmão, é muita coisa. A pé é muita coisa. Nessa noite, o seu coração vai começar a bater diferente. A irmã Márcia está internada. Ela fez um cateterismo hoje, e ela disse que correu tudo bem. Aleluia, irmão.
Amém, irmão? Você está entendendo o que Deus quer para a sua vida, irmão? Ele quer que tudo corra bem. Se você precisar de alguma coisa, Deus vai te direcionar, mas você será preservado. Amém, irmão? Deus quer abençoar a sua vida, Deus quer abençoar a sua família, mas não busque aquilo que é maldição para a sua vida. O Elias come e bebe, ele levantou e comeu. Veja bem, se você voltar um capítulo no livro de Elias, no livro de Reis que nós lemos aqui, 1 Reis capítulo 17, 18, vai dizer que Acabe encontra um profeta chamado... Eu vou ter que lembrar esse nome aqui. Eu para nome eu sou ruim. Olha só, Elias vai se apresentar diante de Acabe, e a Bíblia vai dizer, em 1 Reis, capítulo 18, versículo 4, diz assim, olha só, Obadias, lembrei o nome dele, porque sucedeu que destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias está falando para Elias, sucedeu que destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Deus vai sustentar a sua vida. Não há espírito de morte aqui não, irmão. Não há espírito de morte na rua da sua casa não, irmão. Não há espírito de morte. Está repreendido pelo poder do pão e da água que está na Bíblia. Está repreendido todo espírito de morte. Não tenha medo. Tão somente seja prudente, mas não tenha medo, porque Deus vai te sustentar. Você crê nisso? Se coloque de pé. Feche os teus olhos. Oh, aleluia. Feche os teus olhos. Eu gostaria que você olhasse para dentro de você. O que você tem feito com o seu corpo? Oh, meu Deus. O que você tem feito com aquilo que Deus confiou em você? O que você tem feito com aquilo que Deus colocou nas suas mãos? O templo do Espírito Santo. Feche os teus olhos. Olhe para, irmãos, quanta coisa você tem feito de errado. Quantas vezes nós temos maltratado. Noites e noites em claro. Desprezamos das noites de sono. Quantas vezes, irmãos, aquelas pessoas que estão no mundo hoje, estão embaladas, noite inteira na balada, bebendo e fumando e se drogando, destruindo o templo. Deus colocou um templo na mão de cada um, mas cabe a nós saber o que nós vamos fazer com ele. Fecha os teus olhos. Toda palavra diabólica, toda palavra de morte contra a sua vida, eu repreendo nessa noite, em nome do Senhor Jesus, porque o Deus de Elias vai colocar pão e água no seu caminho. O Deus de Elias vai colocar um anjo na sua casa e vai alimentar a sua casa de pão e água. Não vai faltar o pão de manhã e nem a água durante o dia. Não vai faltar o alimento na sua vida, porque o Deus de Elias está aqui nessa noite. Ele quer colocar você em vida, Ele quer sustentar o seu corpo, Ele quer o seu coração batendo, Ele quer o seu sangue cheio de oxigênio, Ele quer os seus rins filtrando, Ele quer o seu fígado saudável, Ele quer os seus pulmões. O Senhor quer ser Senhor da sua vida. Ele, o Deus de Elias, está aqui nessa noite. Diga para Ele: Senhor, eu te entrego o meu corpo, eu te entrego o meu corpo, o templo do Espírito Santo, o Senhor colocou nas minhas mãos, mas é teu, Senhor, é teu, Senhor, é teu o templo do Senhor. Eu sou o templo do Senhor, nós somos templos do Senhor. Se tem alguém aqui nessa noite que é templo do Espírito Santo de Deus, levanta as duas mãos para cima, dá uma salva de palmas para Jesus e diga para Ele: eu sou o templo do Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. Cuida daquilo que Deus te confiou, para depois você não reclamar daquilo que você se tornou. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a sua vida. Um homem de Deus ministrando a palavra de Deus.